Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Ateliê Maria Ju. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a G Correia, professora de costura criativa. Tô toda semana aqui no canal trazendo conteúdo para vocês e hoje o conteúdo tá incrível, imperdível. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas ele está sendo postado próximo ao Dia dos Professores e por isso a peça é inspirada nessa data. Então, para tudo que eu vou mostrar agora, qual é a peça que eu vou ensinar. E tcharam! Olha que coisa mais linda, gente! Olha que graça de estojo, que coisa mais rica que é esse estojo, que todo professor vai gostar, todo aluno vai gostar, todo mundo vai gostar. Esse daqui eu já tinha feito há um tempão, que eu postei lá na outra rede social, e aí eu repostei e foi um maior sucesso. A galera me pede muito para ensinar, ele é fácil de fazer e eu vou ensinar hoje. Esse daqui é o que eu gravei a aula de hoje, vou mostrar aqui por dentro e preparem-se porque olha que coisa mais linda! Olha isso, gente! Cabem 27 lápis ou caneta nessa parte do elástico. Aqui cabe mais coisa ainda, dá para colocar apontador, borracha, mais lápis, mais canetas, ou seja, é uma coisa linda e útil do jeito que a gente gosta. As canetas ou os lápis, eles ficam todos organizados aqui, depois é só enrolar facilmente, passar aqui o elástico e fechar. Gente, esse estojinho aqui, ele cabe em qualquer cantinho da bolsa. Joga lá no cantinho da mochila, na bolsa que você estiver usando e olha só, gente, cabe muita coisa dentro, não tem como não amar esse estojo. Os materiais você encontra lá no meu site, vou deixar aqui escrito para vocês e também na descrição fica o link. Então, caso você queira adquirir esses materiais, tem lá no meu site, eu falo para vocês, adquira logo, já faz, porque o Dia dos Professores está chegando e se você está assistindo depois, não interessa, gente, isso daqui vende o ano inteirinho. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, caso você não seja inscrito ainda. Deixa o like, deixa um comentário e também ativa o sininho das notificações, porque aí o YouTube avisa toda vez que tiver vídeo novo no canal. É uma peça fácil de fazer, é uma peça que você pode cortar várias e montar várias num dia só. Essa daqui com certeza dá para você montar várias num dia. Já abastece o seu estoque, final do ano tá aí, isso aqui vende muito também no final do ano, porque no comecinho do ano nós temos a volta às aulas, então nada melhor que um estojo cheio de lápis como esse. Você pode até vender com os lápis dentro se você quiser. E é isso, gente. Não perde, não deixa de fazer e bora pro vídeo. Bom, então eu tô aqui com o meu estojo para ir mostrando as partes que nós vamos fazendo, tá? Então a gente vai começar por essa parte aqui que vai o elástico. Esse pedaço aqui de sintético, ele mede 36 por 13. Eu corto duas vezes, tá? Vou pegar, então, uma das partes, que vai ser a parte de dentro, que é essa aqui do elástico. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma régua e vou marcar 4 centímetros aqui na ponta, ó. 4 centímetros. Pego uma fita crepe e colo, então, aqui, na altura desses 4 centímetros. Vai ser essa altura que nós vamos costurar o elástico. Então, tá aqui, ó. Coloquei, se você quiser também riscar com uma caneta de sintético, também pode. Esse sintético que eu tô usando é o sintético Cedro 08. Todos os materiais você encontra lá no meu site. Aqui, esse meu elástico, ele é de 2,5, tá? É um elástico de 2,5 centímetros. Eu já tenho aqui um rolo, que eu prefiro trabalhar assim. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou costurar, então, aqui a primeira parte do nosso estojo aqui, né? Eu vou costurar tudo com a linha rosa, que é a linha que já tá aqui na minha máquina, mas aí você faça com linha branca, que fica melhor, né? Então, eu vou prender esse primeiro aqui, ele tá bem na linha da minha fita crepe. Ó. Faço aqui um retrocesso e outro retrocesso. Então, eu costurei deixando uma beiradinha aqui só pra ficar mais fácil. Agora, eu vou pegar um lápis. Deixa eu colocar esse elástico pro lado de cá. Se você quiser cortar antes o elástico, pode cortar. Mas eu prefiro deixar pra cortar depois, porque eu não sei ao certo a medida que vai usar. Porque você pode também alterar esse tamanho, fazer maior se você quiser. Aí, eu vou colocar aqui meu lápis, uma caneta, o que você quiser. Vou colocar aqui
Aqui eu vou fazer um rolinho. Entra agora aqui na máquina, ó. Não deixa muito apertado. Tá vendo? Deixa eu cortar esse excesso aqui de fita. Ó, coloquei aqui meu lápis, não tá muito apertado, tá certinho. E aí eu vou passar uma costura, mas eu não vou começar essa costura lá em cima. Eu vou começar um pouquinho mais pra baixo aqui. Vou dar um zoom aqui. Vou aproximar um pouquinho mais aqui a câmera pra você poder ver melhor, ó. Então, o que que eu vou fazer? Vou começar minha costura aqui mais pra baixo, posso até já tirar o lápis. Eu tô usando esse calcador de zíper, que ele só tem a metadinha, mas se você estiver usando outro calcador, aí você vai ter que riscar. Aí você pode fazer o quê? Você pode riscar aqui na fita crepe, aonde que você vai ter que costurar. Aí você deita e passa a costura. Então, você coloca aqui o lápis, faz a marcação e aí você costura. Mas esse calcador aqui, se você não tem, e se você trabalha com costura criativa, eu aconselho você a ter, porque ele é ótimo para colocar vivo, para colocar zíper, para fazer esse tipo de costura, tá? Lá no meu site tem também esse calcador. Então, olha só, costurei aqui o primeiro, não tem segredo agora, é só fazer a mesma coisa. Coloco aqui o elástico na linha da fita crepe, coloco o meu lápis aqui, como eu falei, você pode usar um lápis ou uma caneta, só não deixa muito apertado, porque dependendo se for usar um lápis um pouquinho mais largo, não vai entrar, tá? Aí você deita aqui, minha costura eu vou começar um pouquinho mais pra baixo, porque eu não quero que esse arremate fique nas extremidades. Então, nas extremidades fica a costura, mas não fica o arremate. Então, olha só. Encaixo aqui o lápis. Abaixo o meu calcador. Tiro. Vejo se tá alinhadinho aqui. O meu não estava, ó. Alinha certinho com a fita crepe. E aí, você vem com a costura. Deixa eu colocar de novo pra ver se tá certinho. Ó. Deita. Costura, faz o retrocesso até lá a ponta, mas não ultrapassa o elástico, não chega no sintético, senão vai ficar feio o acabamento. Retrocesso e eu arremato aqui no meio, tá? Então, olha só, tá vendo? Tá entrando certinho aqui o meu lápis. Vou fazer mais um, coloco aqui, desço o meu calcador, ó, deixo folgadinho. Alinho aqui certinho, costuro, retrocesso, arremato no meio. E assim a gente faz em toda essa extensão aqui do nosso estojo. Costurei aqui então todo o elástico, já posso tirar a fita crepe. Agora, eu vou colocar um plástico aqui embaixo, que é para poder segurar o lápis. Nesse aqui eu não coloquei, e aí o que que acontece? Às vezes quando eu fecho o estojo, tá aqui fechadinho, se eu coloco ele de pé, dependendo do lápis, se ele for muito fininho, ele acaba escorregando. Então ele acaba saindo aqui por baixo. Por isso que eu vou colocar neste daqui, eu vou colocar um plástico, ó, simples. Só vou costurar aqui na lateral e fundo, tá? Vou deixar assim mesmo. Sem acabamento, assim, se quiser colocar um viés aqui na ponta, pode colocar, mas eu não vou pôr não, tá? Eu vou só colocar assim, porque daí a hora que eu colocar o lápis aqui dentro, ele vai entrar aqui dentro desse plastiquinho aqui, tá? Então, eu vou só costurar aqui, ó, lateral e fundo. Então, eu vou fazer isso porque eu tinha feito esse primeiro aqui, e eu não tinha reparado nisso, não tinha me atentado a isso que o lápis poderia cair, tá? Então, aqui eu passo uma costura aqui embaixo. Passo aqui. E vou fechar também aqui as laterais. Esse plástico aqui, ele tá medindo, deixa eu medir aqui, 7 centímetros, tá? Então, ele tem 7 centímetros
pelo tamanho, então, aqui da largura. Pode ficar sossegada porque entra o lápis aqui dentro, não precisa deixar folgadinho não, tá? Porque eles vão entrar aqui dentro, vai ficar certinho aqui, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o plástico, que é o plástico de acabamento aqui da parte de cima. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui em cima, ó, e vou passar uma costura agora aqui, nessa parte de cima. Vou costurar ele aqui. É um estojo bem fácil de fazer, mas ele é lindo. E fica a sugestão aí agora para o Dia dos Professores, né? Se quiser presentear os professores aí dos filhos ou, né, vender também para as mães presentearem aí os professores, é um presentaço que tenho certeza que os professores vão adorar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o outro sintético, esse aqui eu tô usando um sintético de poá, tá? E aí eu vou fazer o quê? Frente com frente. Lembra, ele tem o mesmo tamanho desse cor-de-rosa aqui de baixo, tá? 36 por 13. Então, corta 2 vezes. Eu cortei com materiais diferentes, só pra fazer essa brincadeira, né? Só pra mudar um pouquinho. Vou colocar agora aqui, ó, frente com frente. Vou costurar ele aqui. Ó. Alinho certinho. Agora, eu vou virar, ó, tá vendo? O plástico vai ficar pra cima e essa parte vai ficar, ó, um lado aqui pra fora e o outro lado aqui pra dentro. Aí é só você passar a costura rebatendo, você pode escolher, pode ir pelo lado de fora ou pelo lado de dentro. E agora vem aqui e passa a costura, puxa bem os dois lados. Puxa bem ali pra baixo. E agora a gente costura aqui, ó. Puxa bem, vinca. E costura bem bonito agora, que é costura de acabamento, tá? Então, eu tô sempre puxando. Vou passar um pouquinho só de óleo aqui, óleo de máquina, porque eu não estou com o meu calcador de teflon. Esse calcador aqui quase não gruda, porque como vocês podem ver, a área de atrito dele é muito pequena aqui em cima do sintético. Então, por isso que eu consigo costurar sintético com ele. Só alguns sintéticos que são mais grudentinhos mesmo, que é da textura, que acaba grudando mais. Mas, ó, rebati. Tá? Olha só como é que ficou. A gente puxa bem, daí fica certinho dos dois lados. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura aqui, contornando, pra gente segurar principal e forro, que na verdade o forro também é de material principal. Então, eu venho aqui e passo uma costura. E depois eu já acerto, já refilo tudo isso daqui. Então, eu vou refilar agora aqui, vou cortar bem certinho ali na minha mesa de corte, pra ficar retinho, e a gente já volta pra continuar. Bom, agora eu vou pegar a parte que vai ficar aqui por fora, que vai fechar. Eu já coloquei a minha etiqueta, porque ela é costurada, então eu já coloquei. Essa etiqueta aqui, eu fiz com o clichê da Clichêria Brasil, e olha que coisa mais linda. Inclusive, esse material aqui metalizado, eles vendem também. Então, se você quiser, tem kits, né, de sintético para você já poder fazer a sua etiqueta. E ele, tá vendo? Ele fica bem fofinho, ó. É o próprio material, não coloquei nada por baixo. É o próprio sintético que já é assim. Essa daqui eu fiz usando a fita, né, para ficar douradinha. Ou, se não, você pode também só fazer a gravação, que também fica maravilhoso. Então, aqui eu já fiz. Eu tenho cupom de desconto lá na Clichêria. É o Maria Ju, tudo junto e tudo maiúsculo. Então, vocês, né, acessem o site deles, entra lá no Instagram para vocês poderem ver que eles têm muitos outros produtos também, tá? Então, aqui. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui embaixo, olha só, desse jeito, vai ficar assim, ó.
direito com direito, ó, coloco aqui e vou passar a costura, então, pra prender essa parte aqui, tá? Dessa forma, eu venho aqui e costuro, ó. Presta atenção que é, ó, pelo lado de fora. Esse aqui é o lado de fora do nosso estojo. Então, como esse aqui vai ficar pro lado de fora, então eu coloco, ó, direito com direito e passo essa costura aqui. Eu vou passar a medida dessa parte, que eu acabei esquecendo de passar pra vocês. Mas aqui, ó, essa partezinha, ela tá medindo 20 por 13, ok? Agora, eu vou pegar aqui o zíper. Então, eu cortei aqui um pedaço de zíper. Esse pedaço aqui deve estar com uns 26 centímetros, mais ou menos. Vou virar ele aqui pra baixo e vou costurar ele aqui desta forma, ó. Passo aqui a costura, retrocesso, abaixo aqui esse elástico, dou uma leve esticadinha nele. Aqui eu tô usando o meu calcador, né, como margem de costura. Ó, venho aqui, costura até o final. Olha só como é que ficou. Ele tem que tampar essas costuras aqui, ó, tá? Deixa eu tirar esse fiozinho que tá aqui sobrando. Pronto. Aí agora eu vou pegar o meu forro, que eu cortei da mesma medida. Esse daqui é um bagum. É um bagum estampado, que é lá da Sintéticos Daniel Araújo, tá? Eles têm também lá sintético estampado e bagum estampado também, tá? Tem não só bagum, eles têm também o nylon emborrachado, tem outros materiais de forro que é estampado e você pode fazer a sua estampa se você quiser, tá? Bom, coloco aqui então direito com o avesso aqui do zíper e vou passar uma costura então agora aqui. É tudo o sanduichinho. Esse forro eu cortei então na mesma medida, tá? Ele mede então 20 por 13. É a mesma medida do material que vai ficar por fora, ó. Bom, então ficou assim, olha só, ficou costurado dessa forma. Agora a gente vai rebater, só que a gente vai rebater virando esse zíper aqui pra baixo. Olha só como é que vai ser. A gente vai rebater assim. Se você quiser rebater pelo lado do zíper, pode. Ou se não, vira e rebate pelo lado de cá, sem esquecer de puxar bem esse zíper aqui. Ó, puxa bem ele pra cá. E aí, passa a costura rebatendo, então, dessa forma, tá? Então, vou, ó, vincar bem aqui, puxar bem o zíper. E vamos, então, passar agora a costura rebatendo essa parte aqui. Vocês veem que eu sempre faço essas costuras aqui bem devagar, que é para mostrar para vocês como que deve fazer, porque vai ficar aparecendo e depois que costurou o sintético não tem mais jeito, vai ficar furado. Às vezes a gente consegue salvar se tiver que desmanchar, mas muitas das vezes não. Então, faz devagar para garantir o acabamento, olha só, para poder ficar assim, bem costuradinho. E aí, agora aqui o outro lado, o nosso zíper ficou dessa forma. Agora, deixa eu voltar a câmera aqui pro normal. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui o fecho, que já tem que ser colocado nessa hora, porque depois a gente vai fechar tudo aqui e não vai dar pra pôr, tá? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Nessa peça aqui, eu usei o velcro, e o velcro é o que fica melhor, tá? É a melhor solução, fica bem mais legal você fechar com o velcro. Como neste momento eu estou sem velcro aqui, e eu não tive tempo de sair pra buscar mais, o que que eu vou fazer? Eu vou usar o botão de imã, tá? Mas, como eu falei, o mais legal é você usar o velcro mesmo, certo? Eu só vou usar o botão de imã
porque eu estou sem o velcro aqui. Eu tenho velcro preto só e não vai ficar bonito, então eu não vou estragar a peça colocando um velcro preto. Mas aí, você vai fazer o quê? Você vai centralizar, pode até dar um piquezinho aqui, ó, pra achar o meio. Dá um piquezinho. Ó. E aí, eu vou colocar, então, esse lado do meu botão, tá? Eu vou colocar aqui na direção do meio, vou dar mais ou menos uns 2 centímetros aqui, 2,5 mais ou menos aqui, e eu vou, então, posicionar esse meu botão aqui. Se você for usar o velcro, que é o que eu aconselho, esse velcro aqui, deixa eu medir, mas eu imagino que ele esteja com 5 centímetros mais ou menos. Deixa eu medir, 5 centímetros, tá? E eu coloquei aqui dando uma distância de quase 2 centímetros, tá? Pode colocar 1,5, dá uma distância de 1,5 da borda. E aí, você costura um dos lados do velcro aqui. Então, você vai acha aqui o meinho, dá 1,5 centímetro, recorta o seu velcro, 5 centímetros, e você costura, então, aqui nessa parte, certo? Eu, como falei, vou colocar o botãozinho aqui. Apliquei o botão, agora eu vou pegar outra parte que eu cortei 20 por 13 também, eu cortei a mesma medida que esse aqui, mas você pode cortar com menos, tá? Dá pra cortar com 11 centímetros aqui, porque o meu vai sobrar. Eu vou precisar cortar um pedaço, então você pode cortar com 20 por 11, ok? Corta tanto o principal quanto o forro. E aí, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar essa parte aqui, ó, esse outro lado do zíper, tá vendo? O zíper que tá sem nada aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar direito com direito, olha só, tá vendo? Direito do zíper com o direito do meu sintético. E vou passar uma costura aqui, ó. Vou passar uma costura, então, nessa parte. Então, olha só, venho aqui. Como eu falei, você pode cortar menor, tá? Eu cortei com 13 mesmo de largura, mas a gente pode descontar essa parte do zíper aqui. Então, não tem necessidade de cortar com 13, certo? Como eu já tava cortando tudo, aí eu já acabei cortando na mesma medida e depois eu só refilo. Mas você aí não precisa ficar desperdiçando material, tá? O meu zíper aqui embaixo eu tô dando uma leve puxada nele. Alinho aqui certinho, ó. Tá vendo? Retrocesso. Aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu forro e eu vou colocar ele aqui embaixo, tá? E vou costurar também. Vou costurar. Tá vendo como é bem facinho de fazer? Dá pra fazer um monte num dia só. Corta tudo num dia e depois só monta. Ó, puxei o forro pra cá e o principal aqui, ó, os dois. Tá vendo? Ó. E vou rebater agora essa costura bem bonita. Ó, deixo bem esticadinho. E vou costurando, então, aqui a parte de dentro do meu bolsinho com zíper. Esse aqui é um outro estojo que fica dentro do estojo, né? Se quiser colocar documento aqui, dá pra colocar outros lápis e canetas, né? Ó, rebati. Agora eu puxo todo mundo pro mesmo lado, tá vendo? Olha só. Tá aqui. Vou puxar todo mundo pra cá, tá vendo como sobra? Ó, como sobrou bastante. Por isso que dá pra cortar menor, tá? Agora eu vou fechar aqui. Deixa eu passar o cursor primeiro. Deixei aqui o cursor na metade. Agora, vou passar a costura aqui pra juntar todo mundo, tá? Então, eu venho aqui, vou juntar o lado de fora com o lado de dentro, tá? Deixa bem esticadinho. Não precisa estruturar nada disso aqui, não precisa colocar EVA, nada disso, tá?
porque é um estojo que vai enrolar e a gente precisa desse movimento dele, tá? Agora é só a gente refilar o que precisa refilar, deixar ele bem retinho. Se tiver alguma parte aí do plástico, alguma coisa que tiver fora da medida, já acerta pra gente poder colocar o viés. Agora, antes da gente passar o viés, eu vou costurar aqui então o elástico que fica na direção aqui do botão ou do velcro, né? Que você estiver usando. Então, eu vou colocar assim, ó. Coloco aqui o elástico, costuro, tá? Então, olha só como é que ficou. Bolsinho tudo certinho desse lado. O elástico já tá aqui. Agora, eu vou colocar o viés. Eu não vou fazer o viés fazendo aquele cantinho mitrado, não vou fazer isso não. Eu vou colocar uma tira em cima, uma tira embaixo e uma tira de cada lado, tá? Então, eu vou fazer direto, então, aqui com o corte a fio. Ó, eu cortei, então, com... Deixa eu ver aqui se é 2,5 cm ou 3? 2,5. Cortei esse viés aqui com 2,5 cm de largura. E aí, eu vou dobrar ele aqui no meio, pra já poder vincar. E aí, eu encaixo. Se você quiser colocar o viés de uma outra maneira, fique à vontade, tá? Mas eu vou colocar desse jeito. Então, eu vou encaixar aqui, ó, a metade. Vou deixar bem aqui rente, no comecinho aqui. Na verdade, eu acho que eu vou começar por aqui, ó. Vou fazer primeiro aqui as laterais. Deixa eu ver. Eu acho que vai ficar mais bonito? Não, deixa eu pensar. Assim, bom, você pode colocar assim, aí o acabamento do corte vai ficar pra cá. Ou você pode colocar assim e o acabamento do corte fica pra cima e pra baixo. Vou colocar assim mesmo, o jeito que eu fiz o outro. Isso daí não interfere em nada, tá? Aí é uma questão apenas de gosto e você escolhe o jeito que você quer dar o acabamento. Aí você dobra ele bem certinho, ó, e começa a costurar, então, aqui. Por isso que eu gosto de dobrar ele antes, porque daí eu já sei que ele vai estar certinho. A gente tá fazendo essa parte no plástico, então dá pra enxergar, né, a parte de baixo. Mas depois a gente vai costurar no sintético, não vai dar pra enxergar. Então, por isso que é bom você já dobrar, deixar ele vincado, porque daí ele encaixa certinho aqui no nosso corte. Agora aqui é só você fazer isso em todo o contorno. Como eu falei, se quiser fazer cantinho, pode fazer. Eu não vou fazer, eu vou deixar no corte mesmo, até porque a gente ganha tempo. O acabamento fica bonito do mesmo jeito, tá? Mas aí é opcional. O que importa é que a ideia tá pronta aqui, tá? Agora, os acessórios, as variações, vocês é que decidem aí o que vocês querem fazer, se querem fazer igual ou não. Então, eu vou colocar esse aqui só pra mostrar pra vocês. Venho agora aqui até o finalzinho, ó. Faço aqui um retrocesso. E aí, eu vou cortar essa parte aqui. Esse excesso, vou cortar bem certinho. Corto. Cortei aqui. Vou queimar a pontinha. E agora aqui, essa parte que tá com o elástico, a gente joga o elástico pra cá e coloca normalmente. Mas primeiro eu tenho que colocar aqui essa parte de baixo. Bom, então eu já coloquei o viés aqui na parte de cima, já coloquei desse lado aqui, então é esse acabamento que eu falei pra vocês que fica, quando a gente não faz aquela curvinha. Então, pra mim, pra esse tipo de peça, é suficiente esse tipo de acabamento. E aí, quando a gente faz aquela dobrinha, fica certinho dos dois lados, ó, tá vendo? Por isso que eu falei pra dobrar antes, porque daí você sabe que você tá costurando os dois lados, nada escapou. Agora, falta esse lado aqui e falta dar o acabamento nesse elástico também. Nós já vamos fazer isso. Ó, eu cortei a largura toda do meu sintético. Esse aqui é o sintético cedro. Então, eu cortei a largura toda dele, 1,40, por 2,5.
deu pra fazer todinha a volta, ó. Vai dar certinho, vai sobrar um pedacinho só. Então, você pode cortar todinha a largura aí do seu sintético para poder fazer esse viés. Como eu tava dizendo, viés de acabamento pelo lado de fora, não use o de Boneon, tá, gente? Porque não vai ficar tão bonito. Lógico que, né, bem aplicado, ele tem seu valor, tudo. Mas, né, para acabamento assim do lado de fora, eu acho que fica mais legal você fazer com o sintético, tá? Mas aí, como eu falo, sempre é o seu gosto. Então, agora aqui, vou colocar esse último, olha só a posição aqui do meu elástico, tá? Porque a gente tem que depois passar, né? A gente vai depois colocar o acabamento aqui. Então, você pode passar ele reto, assim, ou você já pode virar ele aqui, ó. Vira, e aí você já vai passar a costura, ó, com ele viradinho assim, certo? Aí você que define o jeito que você quiser. Você pode deixar ele pra lá mesmo, ou você já pode virar ele assim. Vocês estão vendo que existem várias opções. Não existe, né, uma regra absoluta, você tem que fazer assim. Acabamento é uma coisa que depende muito do gosto, né? Algumas coisas sim são regras, algumas coisas não. A maioria não. Então, você pode aí colocar na posição que você quiser. Depois corta esse aqui direitinho, tá? Vem aqui com a tesoura, né? Acerta aqui pra não ficar ponta. Aí você corta direitinho, aqui é só pra ensinar vocês. Corta os fiozinhos, queima sempre todos os fiozinhos. Depois que termina a peça, vem fazendo uma inspeção nela pra você poder, né, dar os acabamentos necessários. Agora aqui, a gente vai dar acabamento nessa ponta do elástico. Então, a minha sugestão é o quê? Eu cortei aqui um quadradinho, deixa eu só confirmar aqui a medida. Tá dando 8 por 8, tá? 8 por 8. Passei cola de contato nas beiradas, aqui eu já fiz o viradinho. E aí, eu vou dobrar, ó, a pontinha. Se você quiser, faz aquele risco, né? Marca 1,5 cm, faz o risquinho que fica mais fácil de você dobrar na linha certa, tá? Então, ó, vou fazer aqui o viradinho. Aqui na ponta, ó, encontro os dois, vai ficar essa orelhinha. Eu aperto para um lado, aperto para o outro. Ó, aqui eu vou dobrar. Quando chegar aqui na ponta, eu vou juntar os dois aqui e vai ficar essa orelhinha, ó. Aí eu corto, cortar rente aqui. Você pode usar outro tipo de acabamento também. Essa aqui é uma sugestão. Cortei aqui, então. E aí, o que que eu vou fazer? Ó, ficou desse jeito, tá? Deixa eu tirar essa pontinha aqui. Ah, não, aqui tá descolando. É que a cola não secou ainda muito bem. Mas vai dar. Ó, tá aqui, então. Os 4 cantinhos. E aí, o que que vai ser? Ele vai abraçar, então, este elástico, tá? É só pra dar o acabamento. Se você estiver fazendo com velcro, aí você vai pegar o outro lado do velcro e vai costurar, então, aqui, ó. Você vai dobrar no meio. Pega o pedacinho de velcro e costura aqui, tá? Nessa parte com ele aberto. Costura assim, pega ele abertinho, coloca o velcro aqui, ó, faz de conta que essa fita crepe é o velcro. Coloca o velcro aqui, desse jeito que eu tô fazendo, ó. E aí, você vai costurar aqui o contorno, o mesmo tamanho do velcro que você colocou aqui, né, o outro lado do velcro, você coloca aqui e costura, certo? Eu, como usei o botão, eu vou ter que fazer com o botão. Então, eu vou costurar aqui. Então, depois que você costurar o velcro, faz de conta que aqui tá com o velcro costurado, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai abraçar aqui e aí a gente vai passar a costura fechando esse acabamento. Se você estiver usando o botão, aqui eu tô com o botão de duplo acabamento, mas nem precisaria, pode ser o botão de um lado só, que daí eu vou colocar o botãozinho aqui na ponta, tá? Vejam o lado certinho, ó. Então, para você saber o lado aqui do velcro,
você vai ter que simular esse estojo fechar. Então, você vem aqui, ó, faz o rocambole. Esse elástico, ele vai dar a volta aqui. Então, você faz assim. E aí, o que acontece? Essa fita crepe, faz de conta que é o velcro, certo? Ele vai ficar em contato com o outro lado do velcro, certo? Então, é nessa posição que você vai colocar, caso esteja com o velcro. A mesma coisa o botão. O outro lado do botão tem que estar aqui pra dentro. Então, quando a gente abre, olha só. Quando a gente abre esse estojo, pra vocês saberem, é aqui, ó. Você vai esticar aqui o elástico e o botão ou o velcro tem que ficar pra baixo, tá? Pra não haver erro. Então, eu vou colocar o meu botão aqui, tá? Eu acho que eu vou colocar o outro mesmo, que não tem duplo acabamento, acho que vai ficar até melhor. Se bem que esse botãozinho vai ficar bom também. Então, eu vou aplicar, eu vou costurar primeiro, porque como eu falei, o meu botão é de duplo acabamento, então eu posso costurar primeiro, vou fechar, e aí depois eu aplico esse botão. Então, não se esqueçam que se tiver com velcro voltado para baixo, nessa posição, ok? Então, olha só, esse meu elástico, ele tá medindo 23 centímetros. Eu vou colocar ele um pouquinho para baixo da metade. Vou colocar mais ou menos aqui, certo? Não cortem menor do que isso, porque senão vai ficar, na hora que você for fechar, vai ficar esticando demais, tá? Então, não é legal. O elástico, ele tem que simplesmente fechar, tá? A hora que colocar mais coisa dentro, ele vai dar uma esticadinha, mas senão ele não tem necessidade de ficar esticado o tempo todo. Ele é apenas para fechar, tá? E para fazer esse movimento, caso coloque algo a mais, ele fique mais cheinho. Então, eu vou começar a passar a costura por aqui, ó. Vou passar aqui, volto o retrocesso. Nessa parte da dobrinha eu não vou passar costura. Ó, venho até aqui, vou virar. Agora eu tiro aqui o clipes. Vou costurar aqui desse lado. Vem, ó, devagarzinho. Viro agora aqui. Agora viro, não vou fazer retrocesso, eu vou virar assim, ó. Vou dando alguns pontinhos. E pronto. Tá aqui, então, costurado o nosso acabamento, tá? O meu aqui ainda não coloquei o botão, mas eu vou colocar ele agora. Então, eu vou fazer um furo aqui, porque como eu falei, ele é, né, de duplo acabamento. O botão, ele fica pra baixo, assim como o velcro. Então, aqui eu vou só fazer a marcação da onde que vai ser o furinho. Aqui, esse acabamento, você pode fazer arredondado na ponta. Aí, você pode, né, fazer do jeito que você achar mais bonito. O acabamento é seu. Furei. Vou colocar ele aqui, ó, na parte de baixo. Aqui depois eu vou no balancim, porque esse botão aqui, ele é fechado no balancim, tá? E aí, então, agora está pronto o nosso estojo, ó. Vou enrolar ele aqui bem bonitinho. Depois eu vou colocar todas as minhas canetas aqui dentro, vou deixar ele bem bonito. E vou fechar. Ele tá vazio, então o elástico nem vai esticar. Mas isso aqui também é algo que, se você precisar cortar depois, você pode, tá? E olha só que coisa mais linda, gente. Fala a verdade, se não é um presentaço pro Dia dos Professores. E ó, eu explicando pra vocês, já foi rápida a aula, imagine vocês fazendo aí, como é rapidinho pra fazer. Já corta vários, abusa das estampas, né? Faz bastante composê, né? Coloca, que nem eu coloquei aqui, o poá com o cor-de-rosa, mas faz coloridão. Faz um também clássico, né? Usa uma cor assim clássica, um caramelo, faz ele inteirinho assim no caramelo para parecer que é um couro. Então assim, você faz para todos os gostos e olha só que coisa mais linda. Qual professor não vai gostar disso, gente? Não só professor, né? A gente tá falando porque tá chegando o Dia dos Professores, então fica aí a sugestão. Mas olha que coisa mais linda.
Gente, eu tô encantada. Eu achei que essa versão ficou muito bonita mesmo. Então tem aqui, ó, a versão no rosa, que vai combinar com o meu fichário, que eu tenho o fichário da Mini, que eu já ensinei, vou deixar aqui no card pra vocês. Um fichário super lindo, que ele também é feito nessa pegada rosa com poá. E fica aí, então, a sugestão pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse daqui, então, é o verdinho, que foi o primeiro que eu fiz, a peça piloto. Olha só, que coisinha mais linda. As duas versões aí pra vocês escolherem qual vocês gostam mais. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like. Um beijo e até o próximo vídeo.